sempre uma grande alegria poder estar nessa casa mais uma vez. Agradeço imensamente a forma tão carinhosa que eu sou recebida por todos aqui. Agradeço também ao Sr. Francisco pela orientação. Que bom! A moça também me perdoou, não peguei seu nome, que fez a leitura. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, que saíram de suas casas, que vieram até essa casa de luz e de amor, ouvir um pouquinho do nosso estudo na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre apenas um pedacinho do Sermão do Monte, o iniciozinho, que são as bem-aventuranças. E apesar de ser só alguns poucos versículos, a gente já tem muita coisa para refletir em cima dessas bem-aventuranças, do que Jesus trouxe a seu tempo para um grupo enorme de pessoas, multidões que se reuniram para ouvir o Mestre, o que ele tinha a dizer. E naquela tarde, todos que chegaram, havia muita expectativa de ouvir as palavras do Senhor. Todos queriam saber, desde os mais humildes, os aflitos, aqueles que tinham qualquer tipo de problemas, os doentes. Também vieram os sacerdotes, os fariseus, também estavam presentes os romanos e outras classes da região. Todos vieram ouvir o Sermão do Monte. E Jesus, vendo aquelas turmas todas, começa então a falar sobre a felicidade, as bem-aventuranças em 9 itens que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. Mas para que a gente possa entender a profundidade da palavra de Jesus com as bem-aventuranças, eu vou resgatar de forma bem resumida o contexto histórico que existia na Judéia daquela época, em Israel daquela época. Era comum a crença sobre a necessidade de se obedecer às leis de Deus. Os judeus tinham isso, levavam isso muito a sério. E eles tinham algumas crenças, como, por exemplo, aqueles que desobedecessem a Deus eram punidos. Como? Que tipo de punição que Deus tinha? Não amavam aquele filho. Eles não tinham saúde, eles eram pobres e eles morriam cedo. Então, quando você tinha uma situação, uma circunstância em que um irmão tinha doença, seja ela qual fosse, era paralítico, era cego, era coxo, era endemoniado, ou se ele era miserável, ou se ele morria cedo, isso significava para aquela sociedade que em algum momento da história daquele indivíduo ele foi desobediente às regras de Deus, ou ele ou seus antepassados, e por essa razão eles não prosperavam na vida material. Essa era a crença que existia naquele tempo para todos, tanto aqueles que tinham, de acordo com as suas crenças, saúde, riqueza e tinham uma vida longeva, como para aqueles que estavam na outra ponta, os tantos doentes, os que se sentiam sozinhos, viúvas. Todos eles também acreditavam que em algum momento eles tinham desobedecido a Deus e que Deus não os amava. Isso era um consenso geral. Quando Jesus se reúne com essas multidões, pois lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala sobre as turbas, no plural. Vieram, multidões ouviram. Todos tinham expectativas a respeito do que seria dito. Para quem Jesus ia falar sobre a grande felicidade que nos aguardava?
saúde? Eu sou doutora da lei? Eu estou na posição correta de acordo com as Escrituras Sagradas? E não é que Jesus começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele quebra expectativas. Jesus tinha esse movimento, ele sempre quebrava expectativas. Ele invocava a todos nós, a seu tempo e nos dias de hoje, a reflexões. Era necessário um movimento de parar de repetir movimentos contínuos, repetitivos, para refletir. E isso é o que a nossa doutrina também nos instiga: refletir. Precisamos parar para refletir. Passado o choque das bem-aventuranças, agora a gente precisa compreendê-las. No estudo da noite de hoje, e aí eu vou fazer mais uma recomendação de livros, já que a casa tem, obrigada, esse hábito. Rodolfo Carregades, O Sermão do Monte. Excelente. Aqui ele trata de todo o sermão. Como eu comentei, nós vamos falar apenas do início das bem-aventuranças. Leitura agradável, simples, compreensão. Então fique, não sei se na biblioteca tem O Sermão do Monte de Rodolfo Carregades. E o nosso outro apoio é o Novo Testamento, como eu não poderia deixar de ser. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Versículos 1 a 12 do capítulo 5 de Mateus. Toda vez que a gente estuda as bem-aventuranças, sempre surge uma figura icônica. Em qualquer estudo, a gente escuta falar de Eurípides Barçanufo. Vocês conhecem a história de Eurípides Barçanufo em relação às bem-aventuranças? Eurípides, que é o grande nome do movimento espírita, um grande espírita que foi, ele tinha, no seu início da sua trajetória religiosa, antes de se tornar espírita, muito católico, ele tinha um grande problema. Ele não conseguia compreender essas bem-aventuranças. Ele viu uma disparidade tão grande com as palavras que nós acabamos de ler, que foram as que Jesus trouxe, o mundo que a gente vive. Quem de nós não percebe isso? Por favor, eu percebo. É muito comum. É fácil entender, bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus estava dizendo? Será que só os miseráveis que têm acesso ao reino de Deus? Então eu tenho que ser miserável para ter acesso? Será que o rico, o bem-sucedido? É muito comum a gente encontrar contradição quando a gente analisa as bem-aventuranças, e não só apenas elas, mas todas as falas de Jesus de uma forma rasa, superficial. Eurípides tinha essa pulguinha atrás da orelha dele. Eu vejo o mundo, e olha que ele é do 1908, foi quando ele desencarnou, ele é lá, tempão. E ele via o mundo
Seremos nós bem-aventurados porque somos simplesmente aflitos? O que é que está faltando? E esse foi o grande momento na vida de Eurípides. Foi quando ele foi convidado pelo seu tio a ir a uma reunião numa casa espírita como esta. Era uma reunião um pouco diferente, porque havia ali a presença de espíritos que se comunicavam. E ele fez uma pergunta mentalmente, escolhendo um dos médios mais simples e mais modestos que tinha ali naquela região, e perguntou: o que significam as bem-aventuranças? E eu gostaria muito que João Evangelista me respondesse. Nossa, parece até uma soberba da parte de Eurípides Barçanufo. Ele está escolhendo João, o Evangelista, para respondê-lo. Mas quando a gente analisa a história da biografia, das encarnações de Eurípides, a gente sabe que eles são espíritos afins, que já trabalharam há muito tempo. Então a ligação de Eurípides com João Evangelista era antiga. Talvez a facilidade em que João Evangelista, por intermédio desse médium, conseguiu explicar a ele o significado das bem-aventuranças. Pois bem, fica muito difícil alcançar o entendimento pouco mais profundo das palavras de Jesus quando a gente abre mão de alguns preceitos que o Consolador prometido nos trouxe. Jesus já prometeu lá atrás: enviarei o Consolador prometido, que irá trazer entendimento, capacidade, ferramentas para que a gente entenda as verdades. Se a gente pegar, você tem um evangelho, não tem? Se a gente abrir os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler só os títulos, tá? Para a gente poder raciocinar juntos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como que Kardec e os Espíritos construíram o Evangelho segundo o Espiritismo? Para que a gente pudesse compreender as bem-aventuranças. O que é que vem no capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. E os próximos 3 ou 4 capítulos são mais bem-aventuranças. Qual é a relação? Para que a gente entenda com um pouco mais de profundidade as bem-aventuranças, a gente precisa dos 4 pilares da doutrina espírita. Eu preciso entender que a autoridade moral é Jesus. E nada do que ele fez, desde o Antigo Testamento, que estava sob supervisão dele, o Novo Testamento, que traz os seus feitos, as suas obras, e o Espiritismo, trazem para nós a força moral de Cristo. Não vim destruir a lei. O que ele disse lá atrás, por intermédio de Moisés, o que ele disse e fez, que compõe o Novo Testamento, e o que a doutrina espírita, por intermédio do Espírito de verdade ou da verdade, trazem para nós, são complementos que a gente precisa absorver, compreender, entendendo que o Cristo é a nossa referência maior. Sua vida, sua obra, seus discípulos, seus apóstolos, os profetas, os espíritos superiores e de luz, estão todos interligados a Cristo. E todos trabalham com Cristo. Nada que Jesus fez foi em vão.
Ele é a nossa autoridade moral. O segundo capítulo, eu preciso consultar porque eu não tenho memória sobre quem adora. Meu reino não é deste mundo. O que ele nos ensina? Para eu entender as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, os aflitos. Ele está referindo que a nossa felicidade, o nosso trabalho moral vai ter resultado em outro lugar, em outra morada, em outro ambiente que não um planeta de provas e expiações. A nossa oportunidade na Terra, aqui e agora, é trabalharmos a nossa moralidade, porque o resultado está em outro, está algures, em outro ambiente, em outro lugar, de acordo com o nosso merecimento e as nossas conquistas morais. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A Terra não é a única. Não faz sentido isso. Como um universo com tantas galáxias, com tantos órbits, com tantos planetas, com tanta infinidade de coisas, só brida espírito aqui? Não. Nós temos multiplicidade de mundos que estão de acordo com a moralidade de seus habitantes. E por fim, talvez o que faça mais lógica para nós no momento, capítulo 4, que ele coloca, não, como é que é? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui a gente aborda o capítulo sobre a multiplicidade das encarnações, a necessidade que ainda temos de estar indo e voltando, oportunidades múltiplas de depurarmos, ora encarnados, ora desencarnados. Sem esses 4 pilares que a doutrina espírita nos oferece, não conseguiremos compreender as bem-aventuranças de forma mais complexa. Uma vez que Eurípides ouviu essa proposta, essa resposta de João Evangelista, agora ele estava apto a entender. Agora ele consegue olhar para o irmão que mal chegou nesse mundo de tenra idade e já sofre tanto, e entender que Deus não é justo. Ele já consegue olhar o mundo lá fora e ver tanta violência e entender que cada um está no seu patamar moral. Ele consegue, assim como nós, o convite não é só para Eurípides, o convite é para todos nós, o exercício do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança é uma das bem-aventuranças que causa bastante conflito na cabeça da gente. As 3 primeiras, os pobres de espírito, os aflitos e os mansos, são reflexões que Jesus traz para que a gente faça para nós, olharmos dentro de nós, fazer aquele autoexame. Como eu posso mudar algo em mim se eu não acho que preciso de mudança? É possível isso, gente? Não. A gente só muda alguma coisa quando a gente detecta que precisa mudar, que não está legal. Se eu ajo de determinado modo e não consigo entender que o resultado desse modo me machuca ou machuca o meu próximo, como que eu vou fazer mudança? Eu já estou bem. Esse é o convite. Bem-aventurados os pobres de espírito, não está relacionado de forma alguma com aquisições materiais, com bens, como se acreditava na época de Jesus, ou que talvez a gente ainda
possa fazer algum tipo de confusão. Está relacionado de mim para comigo. Aquele autoexame que Santo Agostinho nos convida a fazer. O que foi que eu fiz no final do meu dia? O que foi que eu disse? O que foi que eu não disse? Sabe aquele que Santo Agostinho coloca lá no 919, no Livro dos Espíritos? Pois bem, quando a gente tem esse movimento de olhar para dentro, eu sou capaz de detectar quais são as minhas faltas, quais são os meus defeitos, o que machuca o meu progresso, o que retarda o meu progresso. Quando eu faço esse autoexame e detecto, cara, não é legal. Sejamos francos. Dói pra caramba. Eu olhar para mim e ver, caramba, Gisela, putz, você pisou na bola aqui de novo. Você precisa se livrar disso. Sabe por que você precisa se livrar disso? Porque você não está bem, você não está feliz. Aqueles que conseguem tirar o véu do orgulho, fazer um autoexame, se colocar numa posição de humildade. Cara, eu errei. Mas eu não quero continuar errando. Eu preciso me melhorar. Eu sou um pobre de espírito. E como Jesus disse, eu sou um bem-aventurado. Nós que fazemos esse movimento, que permitimos fazer esse movimento, o reino de Deus é nosso. Convite-nos. Vamos deixar a capa do orgulho, vamos fazer essa reflexão, esse exame, esse autoexame da nossa consciência. O que eu preciso melhorar? Se eu já tenho alguma noção, se esforce. Muitas vezes, quando a gente se depara nesse momento, as lágrimas rolam soltas. Dói, bate fundo. E aí o que Jesus disse? Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Por quê? Serão consolados. Eu preciso da minha família. Serão consolados. Esse movimento de autorreflexão que a gente se depara no nosso eu ainda tão... Ele instiga a gente a esse sofrimento. Mas é um sofrimento que não deve ser em vão. E é tão forte esse movimento, é tão doloroso esse movimento, que os Espíritos colocaram o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo que a gente tem no Evangelho. Porque dói pra caramba e a gente precisa de consolo. A gente precisa entender a origem das nossas dores. Meu Deus, por que nada dá certo para mim? Por que eu fiquei doente? Por que me levaram com meu filho? Essas dores que batem na alma, as respostas, o consolo, está no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. No momento que a gente entende essa bem-aventurança, a gente faz a terceira autoanálise e a gente atinge um nível de resignação que permite que eu hoje consiga compreender que não é toda luta, toda batalha que eu tenho que entrar, que eu vou ter estratégias novas agora para lidar com o meu próximo, que é difícil, que mexe comigo, que eu talvez, em vez de responder, eu silencio. Em vez de eu agredir, eu recuo. Eu abro mão da violência na forma de palavras, na forma de atitudes. Nesse momento que eu estou resignada, que eu estou acolhendo a minha dor e eu fui consolado, eu atingo a bem-aventurança dos mansos e pacíficos. Porque agora eu consigo ter uma compreensão mais ampla das leis de Deus, ou pelo menos de uma parte
se eu me posicionar de uma forma mais mansa, mais calma, mais aberta talvez ao diálogo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É curiosa a recompensa dessa bem-aventurança, mas a gente já falou aqui, e eu acredito que não seja novidade para essa plateia. Vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós aqui, pelo menos acredito eu, que já ouvimos que o planeta Terra está caminhando rumo ao mundo de regeneração. Aqueles que têm no seu coração a bem-aventurança de ser manso e pacífico herdarão a terra regenerada. No mundo regenerado, no mundo da regeneração, não cabe violência, não cabe a imposição, não cabe a força física ou a força da agressão intelectual ou afetiva. Eu compreendo o meu espaço, compreendo o meu próximo. E ambos conseguem conviver harmonicamente. Então, essas três bem-aventuranças, elas se referem a esse autoexame de mim comigo. As três próximas, deixa eu consultar aqui para não ter. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Estão relacionadas à minha relação agora, minha com o meu próximo. Então, essas três bem-aventuranças estão nos convidando, no momento que já estou pronta, já estou compreendendo as mudanças que eu preciso fazer, a minha postura de resignação e a minha mansuetude, agora estou pronta para me relacionar com o meu próximo da melhor maneira. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A autorreflexão invocada pelas três primeiras muitas vezes esbarra naquela relação conflituosa. Meu Deus, como eu errei com fulano, como eu errei com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu colega, meu vizinho. Preciso reparar. Não me conformo mais de ter errado e simplesmente dormir nesse patamar da nossa evolução espiritual. Não cabe mais esse tipo de passividade. Eu preciso agora reparar. Eu tenho fome e sede de justiça. Se eu errei, eu vou corrigir. Relação minha com o meu próximo. Veja bem, não estou falando que o outro tem que vir pedir perdão para mim, não. O movimento não é do terceiro comigo, o movimento é de mim, eu com o meu próximo. Ah, mas foi ele que errou comigo, foi ele que errou com você? Qual é a próxima bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia que Jesus exalta tanto, perdão que ele fala, que ele nos invoca, é para essas situações também. Se o outro errou comigo, que eu tenha a oportunidade de exercer essa bem-aventurança e ser misericordiosos. Por quê? Qual é a recompensa? Porque receberei misericórdia. Veja bem, porque receberei misericórdia. Eu não errei? Eu não olhei lá atrás e vi a quantidade de erros que eu tenho. Eu não estou incomodada com as vezes em que eu cometi meus equívocos. Eu mereço misericórdia também. Mas para isso eu preciso compreender que o outro errou comigo. E eu tenho na bem-aventurança da misericórdia essa oportunidade. E por fim, bem-aventurados os limpos
aprendi tanta coisa para chegar nesse momento. Já trabalhei tanta coisa dentro de mim. Meu coração já está tão depurado. E Jesus, quando fala dessa bem-aventurança, ele faz muitos movimentos relacionados a isso. Vinde a minhas crianças, as criancinhas, porque eles se assemelham, porque os puros se assemelham a elas, alguma coisa assim. Ele não estava falando dos pequenininhos e vetando o reino de Deus aos adultos. Não. Ele estava falando daqueles que possuem um coração tão limpo, aqueles que conseguem ter todos os tipos de tolerância, que não segregam, que não dividem, que não colocam condições para amar. Nesse movimento que nós fazemos com as bem-aventuranças, o patamar agora é: eu não julgo, eu olho o meu próximo, compreendo a posição em que ele está, compreendo os defeitos que ele comete, oro por ele e sigo em frente. Não cabe mais agora, nesse momento, eu criar mágoas, criar rancores dentro do meu peito. Eu já tenho condições, ou eu busco ter condições de compreender que o outro também tem suas dificuldades. Talvez ele ainda não tenha ouvido as bem-aventuranças por Jesus, compreendido as suas falas, os seus ensinamentos ou tantas outras oportunidades que nós temos, e ainda não abrimos Jesus no peito. Mas se nós temos, a gente está pronto para ver Deus. Veja, é a condição para estarmos com Deus e a gente abrir mão de todas essas mazelas que ainda carregamos, de todas as nossas formas equivocadas de enxergar a vida, de enxergar o outro, de julgar. Analisem a vida da rede social de vocês, aquele post da política. Analise como é que a gente se relaciona no contexto político atual. Será que isso ainda agita muito? Será que eu ainda tenho pensamentos contraditórios, diferentes daquilo que o Cristo ensinou? Autoexame. E aí eu preciso buscar expurgar esses sentimentos ruins, jogar fora esses sentimentos, esses pensamentos que maculam, que sujam o meu coração. Porque caso contrário, eu não tenho condições de ver Deus. Porque Jesus coloca: só verá Deus aqueles que têm coração puro. Até que horas eu tenho? E por fim, as três últimas bem-aventuranças nos trazem uma relação. Agora, não é mais de eu comigo, não é mais eu com o próximo. Agora, quando nós estamos preparados, quando os nossos corações já estão limpos, quando eu consigo me relacionar com o meu próximo, com o Marcos, e ficar bem, desejar o melhor, eu estou preparado a estudar as três últimas, que estão relacionadas entre nós e Deus. Agora eu vou estar num outro patamar, não mais o patamar do pedinte. Meu Deus, me dê isso, me provém aquilo, me ajuda nisso, me cura daquilo outro. Eu agora estou num outro ponto da minha existência moral. Agora minhas súplicas são: meu Deus, me deixe trabalhar. Meu Deus, me deixe amparar o meu próximo. Meu Deus, me ajude a ajudar. Me deixa trabalhar na tua seara.
Agora o movimento é de atitude, não mais de passividade. Eu estou pronto para trabalhar na seara de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? É aquele que está no meio de uma zona de guerra, de conflito, não porque ele quer ver o circo pegar fogo. Ele está ali porque ele está tentando gerenciar da melhor maneira aquele conflito. Ele está aqui para promover a paz. Ele está ali para levar o que falta àquelas pessoas. Ele não tem segundas intenções, ele não vai ganhar se apoiar um ou apoiar outro. Ele está ali porque ele entende que o mundo e as pessoas precisam de paz. Então eu não vou ser mais um agente conflitante. Eu não vou estar ali para atiçar aquela fogueira. Eu vou estar ali para apagar, para diminuir, para arrefecer os ânimos, os corações, as dores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última: bem-aventurados sois vós que, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentiu disserem todo mal contra nós por causa de mim. Essas duas últimas é a consequência que Jesus fala para os seus discípulos quando ele convoca os 12 para a missão e ele começa a falar sobre a missão deles e ele faz um alerta. É a mesma coisa. Todos nós que abraçamos a causa do Cristo de coração e alma seremos perseguidos e injuriados. O mundo é de provas e expiações. Existe uma diversidade de moralidade enorme aqui, patamares infinitos de entendimento diferenciados. Aqueles que trabalham pelo Cristo muitas vezes não são compreendidos. Exemplo: Chico Xavier, doce Chico Xavier, caiu na cilada da revista Cruzeiro. O que aconteceu ali? Tentaram difamar Chico Xavier. Por quê? Porque ele trabalha com Cristo. Só por isso. Porque ele faz muito bem, isso incomoda aqueles que ainda não conseguem compreender de ambos os lados da vida. Havia hordas de espíritos trevosos que tentavam derrubar Chico Xavier o tempo todo. Tentaram por várias vias. Se fosse no caso da imprensa, desse episódio, se foi pelo caso do sobrinho, acho que foi o sobrinho, que depois saiu contando calúnias a respeito de Chico para desmoralizá-lo e, consequentemente, desmoralizar a doutrina espírita. E essa é a advertência. Jesus termina essas 9 bem-aventuranças dizendo: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, se você está fazendo um bom trabalho, se você é assíduo à casa espírita, se você trabalha os tarefeiros do seu caminho, que muitas vezes deixam um familiar que não compreende, ouvem reclamações, isso é tão comum. Um cônjuge vem, o outro fica em casa, o filho reclama, a mãe não compreende. É o caminho certo. É difícil? Caramba. É. Mas se você passa por isso, lembre-se dessa bem-aventurança: eu estou trabalhando pelo Cristo. E Jesus já deixou claro: serão injuriados e perseguidos por minha causa. Minha não. Então, alegrai-vos, regozijai-vos, porque o reino de Deus é nosso. Essa é a mensagem. E para finalizar, eu gostaria de convidar o São Francisco. Eu vou ser ousada, mas muito ousada na noite de hoje. Eu não
não tenho afinação, não tenho nada. E eu vou pedir então a ajuda de vocês. Porque eu pedi para o seu Francisco cantar uma música, tocar uma música para mim, que no estudo que eu estava fazendo para a palestra de hoje, eu já ouvi essa música tantas e tantas vezes, e eu falei assim, gente, como assim essa música fala disso? Então, por favor, aos pés do monte, quem conhece, me acompanhe. Seu Francisco me diz quando eu entro, tá? Sentimento me rouba, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Olha as bem-aventuranças aí. Tua palavra me sonda e conta no reino que espera por nós. Eu te ofereço meu canto, as runas da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Muito obrigada, Senhor Francisco. Muito obrigada, Nara. Muito obrigada por oportunidade de estar junto de vocês. Boa noite.